Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos na nossa quinta-feira, a liturgia diária dos irmãos sanguíneos, dessa segunda semana da Quaresma. E os textos que vão nos iluminar hoje é Jeremias 17, de 5 a 10, o Salmo 1, no seu versículo 1 e seguintes, e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Lucas 16, 19 a 31. Deus tem insistido, e é característica própria da Quaresma, é a sua espiritualidade, a conversão de todos. Todos. Ele não exime ninguém. Todos. E, dentro dessa perspectiva de conversão, Jeremias traz 3 elementos para, nesse início de homilia, podermos refletir. Não se afaste de mim. Pois bem, aquele que se afasta de Deus, o afastar-se, está em pecado. Pecado é afastamento de Deus. Mas quem não peca? E Deus salienta, vai evoluindo o pedido de Deus. Não se torne uma pessoa maldosa. Não se afaste de mim, ok, eu entendo que você é pecador, pela sua iniquidade. Não se torne uma pessoa maldosa. Por quê? Aí o homem começa a confiar no seu puro instinto de ser humano. Coisa que o Evangelho hoje vai nos dizer: maldito o homem que confia no homem. Malditos somos nós que confiamos na nossa própria humanidade, nas decisões puras dessa humanidade. Não se desconfigurem de mim, mas convertei-vos. Aqui a evolução chega no seu ápice. Começou com afastamento, o coração se tornou mau e agora o homem e a mulher está completamente desconfigurado da sua natureza. O Senhor clama: convertei-vos. Essa conversão não é depois que chega nessa evolução, mas ela deve ser o primeiro ato, antes do afastamento. Convertei-vos. Para quê? Para que eu, você, nós, não nos desconfiguremos do Senhor. O Senhor depois salienta, e Ele nos exorta: dou a cada um segundo o seu proceder, segundo a sua origem, conforme os frutos de suas obras. Olha aí. Qual é a origem dos nossos atos, das nossas decisões? Se nós estamos no afastamento, se nós estamos tendo um coração mau, se nós nos desconfiguramos de Jesus, qual é o nosso proceder? Qual é a nossa origem? A humanidade pura, a iniquidade pura, o pecado puro. Deus diz: dou conforme os frutos de suas obras. Aqueles que estão aqui, quais são as suas obras? De perdição. Se estamos em Deus, prosperamos, diz o Senhor. Este é um sinal para o ser humano. Não estamos dizendo aqui da prosperidade financeira. A primeira prosperidade que Deus quer nos dar é a prosperidade como um amadurecimento do ser humano. Lembro-vos, queridos irmãos, cada vez que mais nós nos humanizamos, mas nos divinizamos. Porque em Cristo, 100% Deus, 100% homem, está lá, nesta união hipostática, nessa união de duas naturezas, uma realidade para nós também. É claro que não temos uma natureza divina dentro de nós, mas temos uma centelha de Deus, o sopro, o ruar de Deus nas entranhas de nossas mães quando ela ficou grávida. Temos o sopro de Deus, a graça do Senhor vinda pelo batismo e o Espírito Santo morando dentro de nós. Temos a graça de Deus pela Santa Eucaristia, Jesus que faz morada dentro de nós quando comungamos Ele na Santa Missa, no Santo Sacrifício. Assim, caríssimos irmãos,
prosperamos quando estamos plenamente em Deus nesta quaresma, como ser humano. E esta humanidade, diz o Evangelho, faz uma pergunta a cada um de nós. Hoje, o Santo Evangelho fala de Lázaro e o homem rico. Lázaro, que ficava esperando as migalhas caírem da mesa do rico, e tinha ainda a lepra, e os animais vinham lambê-lo. Sabe, aqui a gente fica uma pergunta por detrás. Tomando parte do texto de Jeremias e tudo aquilo que foi apresentado, façamos uma pergunta. Se Deus dá a cada um segundo o seu proceder, conforme os frutos de suas obras, o que foi que Lázaro fez para merecer tudo isso? Pecador ele era? Sim. Amaldiçoado por Deus? Não. E por que viveu uma vida assim? Porque nós olhamos para um lado, para o outro, e de quando em quando vemos irmãos nossos, próximos de nós, irmãos de igreja, no banco do lado, no banco da frente, no banco de trás, não prosperar. Por que nós vemos sempre, parece que as coisas darem erradas para alguns? Estariam esses debaixo da maldição? Deus está dando a sua paga, são pessoas más, e nós nos aprofundamos no conhecimento dessa pessoa e podemos ver que são pessoas boas. Então por que, Senhor? Porque a prosperidade não é dada a este homem, a graça, a bênção não é dada a esta mulher. Aqui fica uma coisa interessante para a gente refletir. O rico, diante do Lázaro, o escravizava. O rico, diante do Lázaro, ele era escravo do próprio dinheiro e concomitantemente escravizava Lázaro, não repartindo um pouco do que era seu, não dando condição justa para aquele homem verdadeiramente sair da escravidão, da pobreza. A pobreza, e Jesus diz em um texto evangélico, pobres sempre terão, é porque a injustiça sempre acontecerá no meio de nós. E no meio de nós que eu estou dizendo, é dentro de nós muitas vezes, em nosso coração, quando não sabemos dividir um pouco do nosso com aqueles que necessitam. Tá lá, em plena quaresma, aquela camisa que nunca você usa, mas não dá para ninguém. Tá lá a sua despensa, graças a Deus, cheia de alimento, mas será que sua mão está sendo estendida para o pobre faminto? Tá lá a sua conta, graças a Deus, com um pouquinho que sobra, mas o café da manhã, o almoço, deixando de ser pago para o faminto que vem até você, a pessoa de Jesus que chega até você. Está escravizado, está escravizado. E eu queria levantar aqui algo. A ganância ela é a mestra de todos aqueles que estão escravizados pelo dinheiro. A avareza é outra mestra. De um lado, a ganância segura na mão de outra avareza. E onde é que está aí os frutos para que Deus possa se alegrar? Não tem. Como nós falamos anteriormente, não tem. Por isso Lázaro é recompensado por Deus na glória. E o rico é recompensado segundo a sua origem. A origem dele, ganância e avareza. Caríssimos irmãos, o que não vive, eu coloquei aqui na minha homilia e gostaria de ler para você, para não errar. Um que não vive sem a sobra é o rico. É sempre aquele que não vive sem sua conta, seus bens, sua mesa estar farta, sem a sobra. O outro
que nem as migalhas lhe são oferecidas. A nós, paremos um pouco nessa quaresma. Revertemos os nossos jejuns e nossas abstinências em valores, em espécies para o pobre no meio da rua. Transformamos aquilo que nós não estamos gastando pelo jejum, pela abstinência, transformamos em valores para aqueles que estão necessitados. Alcancemos, que nossa mão possa alcançar aquele que nessa vida aqui precisa ser tocado em sua língua para aliviar a dor da fome, ser tocado em seu estômago para ser aliviado na dor de estômago. Que justiça se espera de Deus é simplesmente a justiça de defender os injustiçados. O Deus de alguns é o dinheiro, tem a avareza e a ganância como mestra. Hoje, o Senhor nos chama a atenção nessa homilia para que possamos estender nossa mão e deixar que a nossa mão toque os lábios dos crucificados, que do alto da cruz, na pobreza, clamam: tenho sede, tenho fome. Ishque levavô, Ishaq levavô, que Deus nos abençoe com um coração caridoso. Não se esqueça de inscrever-se no nosso Instagram, no nosso YouTube, deixe seu like, ative o sininho lá para novas notificações. Deus abençoe.